E aí, bom, pronto, a aula já começou a gravar. Então, na medida em que vocês quiserem falar, vocês habilitam o microfone, tá certo? E aí a gente conversa aí, tá? Então, peraí. Atrás, porque, sei lá, não deu para eu arrumar, enfim, né? Aula ao vivo é assim, certo? Vida real. Então, gente, para quem está acompanhando as videoaulas, a gente está com a matéria de FGTS, né, para concluir. Falta pouco, nós já vimos as hipóteses de FGTS, de saque. Queria só fazer uma atualização de algo que eu falei no fim do último vídeo, para quem assistiu. No último vídeo, eu falei sobre a medida provisória 900, foi uma medida provisória do presidente da República em novembro do ano passado, que, entre outras medidas, instituiu o contrato verde-amarelo. E esse contrato de verde-amarelo foi uma tentativa, ou pelo menos a justificativa, né, da criação desse contrato verde-amarelo foi para a criação, o estímulo de mais empregos, etc. Mas o detalhe para a nossa matéria, né, que foi assim, é a criação de uma nova modalidade de contrato 905, certo? Deixa eu colocar aqui. Foi a medida provisória 905, tá? De novembro de 2019. Essa medida provisória trouxe o contrato verde e amarelo, e a novidade dessa medida provisória é que, para quem fosse contratado por meio dessa medida, ou pelas regras, né, desse contrato verde e amarelo, o FGTS seria de 2% e não de 8%, tá? Porque, regra geral, né, o que a gente tem? O FGTS para todos os empregados, sejam eles urbanos, rurais, domésticos, é na importância de 8%. Aí, para os contratos de aprendizagem, é de 2%. E aí, essa medida provisória trouxe esse contrato verde e amarelo, trazendo também o FGTS de 2%. Só que o que eu tenho a falar, e aí eu comentei sobre essa medida provisória no último vídeo, mas segunda-feira agora, essa medida provisória foi revogada pelo próprio presidente da República, tá certo? Ela já estava no último dia, ela já ia caducar de todo modo, mas a provisória foi revogada, tá? Então, é só para você se atualizar, no sentido de que o contrato verde e amarelo ele já não existe mais, tá certo? Foi trazido por essa medida provisória. Consequentemente, essa história do FGTS, em vez de ser 8%, passar a ser 2% nesses tipos de contrato, não existe mais. Então, o que é que a gente tem a título de FGTS? Sempre de 8% para todos os tipos de empregados, tá certo? Apenas para os aprendizes, que é na importância de 2%, tá bom? Só essa pequena atualização. E aí, eu falei no vídeo passado, mas só para lembrar vocês, nesse tempo de coronavírus, né, já foi criada uma medida provisória, a medida provisória 946, que trouxe mais uma possibilidade de saque do FGTS, certo? Que é a possibilidade de saque que vai acontecer a partir de julho, tá certo? Então, é mais uma modalidade de saque que foi criada, né, em meio a essa pandemia, para ver se movimenta e para que os trabalhadores não fiquem tão desamparados, né? Então, a novidade que a gente tem em termos de FGTS sobre o coronavírus, né, foi a criação de mais uma modalidade de saque que vai começar a partir de julho, tá certo? De julho a outubro, se eu não me engano. E, pronto, de atualizações sobre o FGTS, o que a gente tem mais, o que eu teria mais a falar eram essas duas informações. Então, nós terminamos as hipóteses de saque para quem estava acompanhando os vídeos, e aí falta eu falar de alguns pontos importantes. O primeiro deles é sobre a indenização de 40%. É o seguinte, nos casos de rescisão indireta, que é aquela rescisão em que o empregado, ele que pede a demissão, mas por culpa do empregador, né? O empregador está colocando pressão, ou fazendo assédio moral, ou às vezes assédio sexual, sei lá. O empregador está alguma conduta ilegal, né? E o empregado se vê obrigado a pedir demissão. Aí a gente chama essa rescisão de rescisão indireta, né? Tipo assim, o empregado está pedindo demissão, mas por culpa do empregador.
Nessa modalidade de rescisão indireta ou de dispensa sem justa causa, o empregado vai ter direito, né? Além de sacar o FGTS, sacar o que tiver lá na conta dele, ele vai ter direito a uma indenização, né? Vai receber, ou também é chamado de multa do FGTS, empregador, uma multa ou indenização na importância de 40% sobre os valores que estão lá depositados, ou que deveriam estar depositados, tá certo? Então, quando o empregado é dispensado sem justa causa ou por rescisão indireta, além dele sacar o que tiver na conta, ele vai ter direito a esses 40% sobre o que tiver lá depositado ou sobre o que deveria estar lá depositado, certo? Porque às vezes o empregador não deposita, né? Então, é 40% sobre o que está depositado ou sobre o que deveria estar depositado. E esses 40%, no caso de culpa recíproca ou de mútuo acordo, né, quando a rescisão se dá por mútuo acordo, a indenização vai ser de 20% e não de 40%, certo? Eu acho que alguém tinha perguntado alguma coisa, deixa eu ver. A medida provisória, ok. Estamos em calamidade, poderíamos sacar o FGTS com essa justificativa? Sim, tem uma hipótese de saque do FGTS que é justamente em caso de calamidade pública, mas o saque só vai poder se dar na forma dessa medida provisória. Justamente essa medida provisória, ela regulamenta o saque de FGTS nesse caso de calamidade pública do coronavírus, certo? Então, esse saque que foi determinado por essa medida 46, que vai ser a partir de julho, é justamente a regulamentação dessa hipótese de saque em caso de calamidade. Então não vai ser possível sacar tudo, ou sacar a quantia que você quer, enfim, alegando a calamidade pública. Na verdade, os saques vão ter que se proceder na forma como regulamentado por essa medida provisória, que vai começar a se operar a partir de julho, certo? E é justamente a regulamentação dessa calamidade pública, tá? Respondeu, Emanuela? Se puder dar aí o ok, se tiver respondido a dúvida. Isso, precisaria ter uma regulamentação, não necessariamente por medida provisória, poderia ser por lei também, né? Mas justamente a medida provisória regulamenta como vai ser essa modalidade de saque em caso de calamidade pública, certo? Bom, então, gente, é isso. Uma dúvida que pode surgir, né, sobre essa importância aí de 40%. Essa multa de 40% o empregado pode receber, mesmo que o empregador já tenha pago o valor sem os 40%, deixa eu ver se eu entendi. Essa multa de 40% o empregado pode receber, mesmo. Não sei se eu entendi a dúvida da Letícia. Essa multa de 40% o empregado pode receber, mesmo que o empregador já tenha pago o valor sem os 40%. É assim, o empregador, ele vai depositando todo. Pera, ela está complementando. Ele já recebeu o que deveria, porém não pagou a multa de 40%, certo? Ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista, tá? Para poder ter direito a esses 40%, se ele não tiver recebido no momento da rescisão. O correto é que ele receba no momento de trabalho esses 40%. Além das verbas rescisórias, né, de 13º proporcional, de férias, de saldo de salário, além das verbas rescisórias, ele tem que receber essa multa ou essa indenização de 40% no momento da rescisão. Caso ele não receba, porque às vezes o empregador não paga, ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista para poder receber esse valor desses 40%, tá? Ainda que ele já tenha conseguido sacar lá na Caixa Econômica o que está lá depositado, ele ainda pode ajuizar a reclamação trabalhista, né? Ele tem o prazo prescricional de 2 anos, contados da rescisão do trabalho, para ajuizar a reclamação trabalhista e requerer essa indenização de 40% sobre os valores que estavam ou estão lá depositados, tá certo?
Deu para entender? O Letícia respondeu a dúvida, se você puder dar o feedback aí. Aí a Vanessa pediu para repetir a recordo. É uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho prevista no artigo 484 da CLT, e ela foi uma modalidade de rescisão trazida pela reforma trabalhista de 2017. Permite que empregador e empregado, os dois têm interesse em rescindir o contrato, e eles fazem uma rescisão por mútuo acordo, certo? Os dois concordam que é melhor encerrar o contrato. Nesse caso, e no caso de culpa recíproca, a indenização, que seria de 40%, né, vai ser apenas de 20%, tá certo? Então, quais vão ser os casos em que essa indenização é devida? Rescisão indireta, rescisão sem justa causa, aí a indenização é no importe de 40%, e se for culpa recíproca ou rescisão por mútuo acordo, a indenização vai ser pela metade, vai ser de 20%. Tá certo? Vanessa, dúvida? Se puder dar aí o feedback, se a dúvida tiver. Pronto. Então, é isso. Se o empregado pedir demissão, aí não tem como receber essa multa de 40%, tá certo? Realmente é só nesses casos que eu falei. Rescisão indireta, rescisão sem justa causa, e nos casos de mútuo acordo ou culpa recíproca, vai ser pela metade de 20%. O que mais? Aí, gente, o seguinte, ó, imagine um empregado que tenha trabalhado vários anos na empresa, certo? E ele tenha recebido o valor de, vamos supor, na conta dele do FGTS tinha 10 mil reais, certo? Dos depósitos que o empregador foi colocando. Mas ele, não, vamos supor que tenha assim, 15 mil reais, certo? Era um empregado, um ano e meio na empresa, e conseguiu juntar a título de FGTS 15 mil reais. Por quê? Porque todo mês o empregador foi colocando 8% da remuneração dele lá na conta do FGTS. E aí, durante o contrato de trabalho, ele precisou sacar uma parte, por exemplo, para financiamento de imóvel, certo? Então, desses 15 mil, ele sacou, vamos supor, 5 mil reais para o financiamento do imóvel dele. No final da rescisão do contrato de trabalho dele, só tinha 10 mil reais de FGTS. Por quê? Porque ele sacou 5 para o financiamento de um imóvel, que é uma das hipóteses que a gente viu que é possível sacar FGTS, certo? Aí, ele foi, vamos imaginar que ele foi dispensado sem justa causa. Vai ter direito a essa multa ou essa indenização de 40%? Vai. A minha pergunta é, ela vai incidir sobre os final do contrato ou sobre os 15 mil, que é juntando com os 5 mil que tinha, mas ele tirou para financiar o imóvel? E aí a resposta é a seguinte, os 40% vão incidir sobre tudo que deveria estar na conta, tá certo? Então, vai ser 40% sobre os 15 mil e não sobre os 10 mil, certo? Deu para entender aí? Se vocês não tiverem entendido o meu exemplo, eu posso explicar novamente, certo? Mas o fato é que a pessoa pode, durante o contrato de trabalho, sacar o FGTS para outros fins, para financiamento de imóvel, para, por exemplo, curar uma doença maligna, né, um câncer. Enfim, durante o contrato de trabalho, a pessoa pode sacar o que tem lá no FGTS, só que isso não vai prejudicar o direito que ela vai ter de receber os 40% lá no final do contrato de trabalho. Os 40% vão incidir não só sobre o que vai estar lá na conta do FGTS, certo? Mas sobre tudo que o empregador depositou ou deveria ter depositado durante todo o contrato de trabalho, tá certo? Então, se por acaso o empregador depositou 30 mil reais ao longo de todo o contrato, mas esse empregado precisou usar 15 para comprar um imóvel ou para tratar uma doença, um câncer, por exemplo, aí usou 15 mil reais. No final do contrato de trabalho, sobrou 15 mil.
os 40% vão incidir só sobre esses 15 mil ou sobre os 30? Vão incidir sobre os 30, tá certo? Ainda que o empregado tenha usado uma parte já desse valor depositado do FGTS, certo? Acho que ficou claro, né? Se alguém tiver tido alguma dúvida, é só perguntar que eu explico, tá? Isso aí, gente, está na OJ 42, tá certo? Da SDI 1 do TST, tá? OJ 42, certo? Tá aqui, OJ número 42, SDI 1 do TST. É uma orientação jurisprudencial que diz isso aí, que os valores dos 40%, eles vão incidir com base em tudo que o empregador depositou ou deveria ter depositado, ainda que durante o contrato de trabalho o empregado tenha sacado uma parte para outro fim, tá? O que mais que é importante vocês saberem sobre o FGTS? Prescrição, gente, prescrição do FGTS é importante. O empregado, ele pode exigir, se o empregador não tiver depositado, imagine um empregador que nunca depositou o FGTS de seu empregado. E aí, no momento da rescisão, ele tem uma surpresa, né? Bicho, foi lá sacar o FGTS, não tem nada na conta. Então, o empregador nunca depositou. Aí ele vai poder ajuizar uma reclamação trabalhista, né? Ele tem 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista contada da sua rescisão contratual, certo? E ele vai poder pleitear o FGTS de qual período? Dos últimos 5 anos, tá certo? A prescrição do FGTS, ela é quinquenal, ou seja, dos últimos 5 anos. Se por acaso o empregado tiver trabalhado 10 anos na empresa, ele só vai poder requerer judicialmente o FGTS dos últimos 5, tá certo? E não de todo o contrato de trabalho. Por quê? Porque vai se operar a prescrição, tá? Então, existem 2 prescrições para você observar. A prescrição de 2 anos para ele ajuizar a reclamação trabalhista, tá? Ele tem direito a ajuizar a reclamação trabalhista no prazo de 2 anos contados de sua rescisão, e ele vai poder pleitear os depósitos do FGTS dos últimos 5, tá? Ainda que ele tenha trabalhado por mais tempo, tudo bem, gente? Isso aí? E aí, gente, isso é uma decisão do STF de 2014, certo? E essa decisão do STF gerou muita polêmica. Olha como era antes da decisão do STF de 2014. A prescrição, gente, era de 30 anos. Então, você podia ficar 10, 15, 20 anos na empresa sem nunca ter recebido o FGTS. Aí, no momento da rescisão do contrato, você podia ajuizar a reclamação trabalhista, respeitar esse prazo de 2 anos, mas podia pleitear o FGTS de todo o contrato de trabalho. A sua prescrição era de 30 anos para trás. Só que essa prescrição trintenal, que é chamada, ela foi constitucional pelo STF e de modo que a prescrição passou a ser de apenas 5 anos, tá certo? O que parece injusto para aqueles empregados que trabalharam mais de 5 anos, que trabalham mais de 5 anos nas empresas, né? Porque enquanto ele estiver na vigência do contrato, você sabe que ele não vai atrás de ajuizar uma reclamação trabalhista, né? Para mandar o empregador dele, que ainda é o atual empregador, né? Ficar depositando o FGTS. Então, é claro que o empregado ele só vai atrás dos depósitos quando houver a rescisão contratual, né? Durante o contrato de trabalho, ninguém é doido de ajuizar uma reclamação trabalhista contra seu empregador, né? Então, mas, de todo modo, é assim que o STF decidiu, certo? Deu para entender aí? Então, o empregado que passou 20 anos na empresa, recebido o FGTS. Houve a rescisão, ele descobriu que nunca recebeu. Aí ele tem 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista e vai poder pleitear o FGTS dos últimos 5. Ah, mas ele trabalhou 20 anos na empresa. Nunca foi depositado. Pois é.
pois judicialmente ele só vai requerer, só vai poder requerer os últimos 5, e aí ele meio que perde, né, dos últimos 15 anos, porque houve a prescrição. Isso é de uma decisão do STF de 2014, certo? Antes de 2014, a prescrição era de 30 anos, mas agora é só de 5. Aí, gente, vejam a súmula 362, tá certo? Súmula 362 do TST, que vai falar justamente sobre essa prescrição quinquenal, tá? A Letícia está falando que isso desestimula o empregado na empresa. Apesar de que, assim, talvez o empregado, acho que o empregado não vai pedir demissão só porque não foi depositado o FGTS, não. Mas, de fato, né, é um prejuízo para o empregado que fica mais de 5 anos na empresa, porque ele corre o risco de perder todo o direito que ele tinha de depósito do FGTS, porque nunca foi depositado, e aí vai operar para ele a prescrição. De fato, é um prejuízo para o empregado, né? Embora, acho que ninguém vai sair do emprego porque está faltando o pagamento do FGTS, né? Mas, de fato, é um desestímulo, né? É um prejuízo para esse empregado que fica mais de 5 anos e não teve os depósitos realizados. Que mais? E aí, gente, para sacar o FGTS, como é que faz para sacar o FGTS? É preciso o comparecimento pessoal do titular da conta. Então, se eu tive meu contrato de trabalho rescindido e eu quero ir lá sacar meu FGTS, eu tenho que ir lá pessoalmente, certo? Salvo em caso de moléstia grave, né, comprovada por perícia, que aí pode ser pago pelo procurador, alguém que tem uma procuração, né, para esse fim. Mas, em regra, o empregado é que deve ir lá solicitar na própria Caixa Econômica o seu saque, certo? E é um processo relativamente simples. A Vanessa pediu para eu repetir aí a súmula que eu falei, essa é a súmula 362, certo? Tá aqui. Súmula 362 do TST, tá? Que mais? Só um detalhe sobre o artigo 29B da lei do FGTS, certo? Tem a lei do FGTS, né? E o artigo 29B vai dizer que não cabe liminar para pleitear pagamento de FGTS, né? Não caberia o saque do FGTS de forma liminar. Só que o STF declarou inconstitucional, tá? O STF declarou inconstitucional esse artigo 29B, de modo que é possível, sim, você conseguir sacar o seu FGTS por decisão liminar na Justiça do Trabalho, por exemplo, tá certo? Gerou uma polêmica há um tempo, mas o STF já sanou, né, de modo adequado. O artigo 29B dizia assim, ó, não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no processo cautelar ou em qualquer ação, nem tutela antecipada que implique em movimentação do FGTS, tá? Era um artigo que dizia que você não poderia sacar FGTS em caráter liminar. Mas aí o STF, nas ADIs, eu vou colocar aqui, ADI 2382, entendeu que é possível, sim, você conseguir obter o saque dos valores depositados no FGTS por liminar, tá certo? O STF declarou inconstitucional esse artigo 29B. A Gisele está perguntando, o livro do Luciano Martinez é de 2018, então não dá para estudar FGTS por ele? Dá, certo? Dá para estudar FGTS 2018 ou 2019, mas você tem que ficar atento às seguintes mudanças. Eu vou repetir as mudanças. Eu falei no último vídeo, mas até para ficar claro aqui para quem está assistindo. Então, você pode estudar o FGTS por um livro de 2018 ou 2019, ficando atento às mudanças que foram criadas a partir de julho de 2019, tá certo?
Em julho de 2019, qual foi a mudança que teve? Foi a saque imediato de R$ 500 e a criação do chamado saque aniversário, que permite que o empregado, no mês de seu aniversário ou nos 2 meses posteriores, ele possa sacar uma determinada quantia do seu FGTS, certo? Só que essa criação da modalidade de saque aniversário, se você optar por ela, e aí você tem que ir expressamente na caixa dizer que quer optar por ela, se você optar pelo saque aniversário, você está abdicando de outras hipóteses de saque, como, por exemplo, a hipótese de saque por demissão sem justa causa. Então, se você não vai poder depois sacar quando houver a rescisão do seu contrato sem justa causa. Então, é uma hipótese bem polêmica, mas foi criada por essa medida provisória. E que mais que teve de mudança sobre medida provisória? Me parece que tá. Em novembro foi criado esse contrato verde e amarelo, mas já foi revogado segunda-feira agora. E é isso, né? O que você tem que observar pode estudar por um livro de 2018 ou 2019, lembrando dessa mudança que aconteceu em julho do ano passado, tá certo? Se não for a Caixa, fica tudo normal? Sim, Paulo. Se você não for para a Caixa Econômica, o seu silêncio indica que você não optou pelo saque aniversário, ou seja, você continua com as modalidades no artigo 20 da lei do FGTS. Né? Então, vai poder sacar normal em caso de rescisão sem justa causa, em todas as outras hipóteses previstas na lei. Para você optar pelo saque aniversário, é que você tem que ir lá expressamente, tá? Mas se você não for, o seu silêncio comporta que você ficou no regime antigo, né? Ficou com as hipóteses antigas do artigo 20 da lei do FGTS, certo? Que mais? Deixa eu ver aqui. Então, o que você pode fazer se tiver um livro desatualizado, né? Um livro que seja de 2018 ou 2019. É só você estudar pelo livro, tá? Mas depois ficar atenta à mudança dessa medida provisória que eu vou colocar aqui, que é a MP 889 de 2019, ela é de julho, certo? Cadê? De julho de 2019, que ela virou lei. Essa medida provisória aí, quando foi em janeiro desse ano, ela foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Ela virou a lei 13.932 de 2019. Lei 13.932 de 2019, tá? Essa lei aí que eu coloquei foi a lei que consolidou essa medida provisória de julho, tá? A medida provisória, como o nome já sugere, ela só dura 120 dias. Mas o Congresso Nacional converteu essa medida provisória em lei, então ela está valendo já de modo normal, de modo permanente. Então, assim, você precisa ficar atento a essa mudança, certo? E também a mudança recente, que foi a medida provisória 946, que foi de agora de abril de 2020. Espera, tá aqui. Essa medida provisória de abril desse ano também alterou o FGTS, mas só acrescentando uma modalidade de saque imediato, que é essa que eu disse que ia acontecer a partir de julho. Então, você pode estudar por um livro antigo, 2018 ou 2019, tá certo? Ficando atento para essas modificações dessas legislações que eu coloquei aí, tá? Dessa medida provisória 946 e da medida provisória de julho, que foi transformada em lei em janeiro desse ano.
No mais, gente, a lei do FGTS, ela permanece a mesma, o que tiver na doutrina sobre o FGTS continuou, são só essas pequenas mudanças que aconteceram recentemente, certo? O que mais? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre a FGTS, ou sobre a outra matéria de insalubridade, periculosidade? A matéria da prova, a gente dá a V2, vai até aqui, tá? Até FGTS. Hoje a gente concluiu a FGTS e a matéria da prova da AV2 vai ser a parte de normas de saúde e segurança, né, de EPI, a CIPA, insalubridade, periculosidade, penosidade, que são os vídeos que eu já postei, e a gente já teve esse momento ao vivo, né, para a gente tratar sobre as dúvidas sobre essa unidade de normas de saúde e segurança, e também cai na prova essa parte de FGTS. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem ir colocando aí. E a prova, eu falei para vocês, vai ser até o dia 15, de 11 a 15 de maio, tá? Eu só estou esperando saber como é que vai ser, se a gente já vai voltar ou se vai prorrogar. Eu acho que vai prorrogar, mas aí eu estou falando, assim, sem saber de nada oficial, é realmente só uma especulação. E, que mais? Aí eu aviso para vocês, assim que possível, como é que vai ser a prova, tá? Mas já resguardem essa semana de 11 a 15, já podem começar a estudar, a ver as videoaulas, a estudar pela doutrina. Lembrando que é bom a doutrina de 2018 a 2019, o mais recente possível, tá? E, sim, a aula de hoje será postada, sim, assim que terminar, eu vou postar, tá certo? Posto assim que a gente terminar aqui. O que mais, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa importante. Eu falei já o principal, né? Vocês podem ter acesso às videoaulas também. Se vocês tiverem alguma dúvida ou, sei lá, tiver algum problema no andamento da disciplina, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Na medida do possível, eu vou tentar resolver todas as questões. E pronto, gente, é isso. Se alguém tem mais alguma dúvida, se ninguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode ir encerrando. Deixa eu ver. No caso do artigo 29b, então, cabe eliminar sim, certo? Cabe eliminar por quê? Porque, embora o artigo diga que não, né, o STF declarou inconstitucional esse artigo, que cabe, né, por meio de liminar, você conseguir sacar o seu FGTS, tá certo? E aí, foi no julgamento de uma ADI, né, a ADI 2392, que o STF prolatou essa decisão. O artigo é da lei do FGTS, tá? Artigo 29b da lei do FGTS, que é a lei 8036 de 90. Foi declarado. Certo? A Letícia está perguntando, a prova não ia ser 28 de abril? Sim, mas mudou tudo, né, em razão dessa questão da suspensão das aulas presenciais. Até o dia 30 desse mês, e terminar a AV1, certo? Por isso que eu não posso aplicar a AV2 no dia 28 de abril, porque porque a gente se antecipou, acabou que a gente fez a AV1 em sala de aula, né? Mas os professores, diante dessa suspensão das aulas presenciais, estão concluindo o processo da AV1 até 30 de abril. Então, eu não posso botar a AV2 no período da AV1, entendeu? Em maio, vai abrir o processo de avaliação de AV2, que aí é quando eu vou fazer. Por isso que precisou prorrogar, tá? Para ficar alinhado com a universidade. A gente teve a sorte de já ter feito a AV1, né? Passou. Mas aí, até dia 30,
eu não posso aplicar a V2, certo? Só posso aplicar a V2 em maio. O que mais? Bom, gente, acho que é isso. Eu vou deixar a aula gravada, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, lembrarem de mais alguma coisa, eu estou à disposição, respondendo torpedo todo dia, tá certo, gente? Vou encerrando aqui então, tá bom? Se ninguém tiver mais dúvida. Boa noite, então, a todos e até mais. Fechando aqui. Beijo para todos. Boa noite.